Agradecer também ao Renato, companheiro aí de muitas lutas, nesse processo aí da Frente sobre Drogas, como ele citou, né? A gente vai ter um seminário do lançamento da Frente Estadual, dias 20 e 21 de setembro, na Alerj, a partir do debate da Frente Nacional sobre Drogas, né, que também conta com a participação do Conselho Federal de Serviço Social. Me ficou aqui uma tarefa, né, de fazer um breve debate, iniciar, né, dar um pontapé no debate a partir do que foi exposto. Eu queria trazer algumas pequenas dimensões para a gente pensar, sobretudo, os desafios postos para a nossa profissão, né, a partir do que foi exposto aqui. A gente, né, o serviço social, é importante a gente sempre resgatar, né, que ele é uma profissão que surge no seio do conservadorismo capitalista, né? Isso não é qualquer dado, não é qualquer informação, né? Meus alunos já estão ali rindo, porque já estão cansados de ouvir isso, porque eu sempre digo isso. É uma profissão que surge no seio do conservadorismo profissional. Acho muito interessante quando a Rita faz essa relação tão presente ainda hoje, né, e esse retrocesso de tratar a questão das drogas como uma questão religiosa, né, voltando à época das masmorras, e não, quer dizer, é muito pior do que os hospitais psiquiátricos, né? Eu acho que é importante a gente situar o serviço social nesse processo, né? Assim, nós somos uma profissão que surge a partir de uma demanda de um projeto de classe, de dominação da classe burguesa, né, utilizando o Estado como a sua ferramenta fundamental nesse processo de dominação e reprodução da ordem, mas que se fundamenta, do ponto de vista ético, valorativo e da construção da sua cultura e das suas representações, em valores religiosos, né? Isso não é qualquer informação, inclusive para os desafios que estão postos para a prática profissional hoje diante desse debate, né? A nossa cultura profissional do assistente social, ela foi construída a partir de demandas de disciplinamento de comportamentos considerados desviantes, né? Isso é o fundamento da nossa existência como profissão inserida na divisão social do trabalho, né? Os comportamentos considerados desviantes, né, eles são construções de representações históricas a partir de valores dominantes, né, a partir daquilo que se impõe, não que se põe, mas que se impõe, né, como norma de conduta moral necessária para a reprodução da ordem social vigente, né? Então, disciplinar comportamentos desviantes é difundir valores morais dominantes, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com o debate que a gente está fazendo aqui, né, da política sobre drogas, né? A política sobre drogas hoje, os dados, não da internação compulsória, porque a internação compulsória virou uma política de massa quase, né? Mas, por exemplo, do que o 5 fala da política penal e dos dados que a Rita traz dos processos de encarceramento, né? Penalizar significa individualizar o problema, né? Um problema que é político, que é social, né, que é fruto de interesses geoeconômicos, geopolíticos, eles se tornam problemas individuais, né? Problemas de quem usa, e aí com impactos na saúde, na assistência, nas condições de moradia, nas relações familiares, né? Eu trabalhei algum tempo com o idoso, né? Na defesa dos direitos do idoso, né? E hoje a justiça brasileira considera um dos principais problemas da saúde do idoso, não só da saúde do idoso, né, mas da segurança do idoso, o filho que usa droga. Esse é o problema do idoso no Brasil, né? É esse que precisa ser afastado do convívio familiar
e que muitas das vezes produz um processo de interdição civil do idoso, considerando ele incapaz, porque ele, né, nas relações de afeto que constrói com seus filhos, quer proteger essa pessoa dos malefícios, de possíveis malefícios que a droga traz, né? E aí, na verdade, na busca pela proteção, novas violações de direitos são produzidas, como, por exemplo, a definição da incapacidade. Eu estou dando esse exemplo, né, porque o debate sobre a relação com as drogas, ele precisa sair do plano individual, né? E o plano individual é o plano que, historicamente, nós, assistentes sociais, construímos metodologias de intervenção, né? Basta pensar em todo o debate do serviço social norte-americano que a gente introduziu, e aí não desmerecendo a dimensão individual, né, mas indo além dela, né, da lógica do serviço social de caso, de grupo, de comunidade, né, a comunidade entendida como indivíduo problemático, e aí as favelas são emblemáticas nesse sentido, né, na perspectiva de disciplinar comportamentos desviantes. Isso também nos coloca alguns desafios para pensar a questão das drogas no âmbito dos direitos humanos, né? Que também parte de uma concepção de direitos humanos. Aí eu acho que o 5 traz esse debate de forma bastante significativa. Não se trata do direito de escolha individual de usar ou não a droga, né? Não se trata disso apenas, né? Porque senão a gente reproduz uma concepção liberal e individualista de direito, né? Muito do debate sobre o uso de drogas se iniciou nessa perspectiva, né? Do meu direito de escolher se eu uso a droga ou não, né? E outros debates no âmbito dos direitos humanos, por exemplo, o aborto, né, também é feito muito nessa direção. A gente precisa ir além dela, a gente precisa politizar o debate dos direitos humanos, né? Eu acho que isso é o pulo do gato que faz com que a gente possa redirecionar a direção do exercício profissional na perspectiva do projeto ético-político, né? Discutir drogas na perspectiva dos direitos humanos é discutir qual é o impacto econômico, político, social que o proibicionismo coloca, né? E não apenas do ponto de vista do direito da escolha individual, absolutamente importante, né, mas que não pode ser reduzida, porque senão a gente cai no risco de novamente individualizar a questão, né? E aí a gente deixa de entender essa questão como uma questão econômica, política, com impactos internacionais, como brilhantemente a mesa colocou aqui no debate, né? Eu sei que isso é polêmico, e a gente, né, estou provocando mesmo o debate para a gente fazer. Então, acho que pensar, né, o exercício profissional sintonizado com o projeto ético-político, né, sintonizado na defesa intransigente dos direitos humanos, a gente ir para além do discurso do senso comum. Nós, assistentes sociais, né, não estamos dentro de uma bolha, né, a gente não está protegido da ideologia dominante, a gente não está protegido da moral dominante, a gente está imerso nela, mas tem buscado, nos últimos 30 anos, fazer duras críticas a ela, né, a partir das prerrogativas éticas e das posições políticas que nós viemos tomando, não só através das nossas entidades, mas também através de diferentes experiências profissionais que podem ser construídas, que é o que a gente vai conversar um pouco na mesa da tarde. Fazer esse debate sintonizado com o projeto ético-político, na nossa opinião, é fazer esse debate do ponto de vista político, né? Não apenas do ponto de vista moral, individual, né? Numa perspectiva liberal de direitos humanos, mas numa perspectiva de defesa da democracia, defesa da socialização da riqueza e das possibilidades de escolha, mas as possibilidades reais, né? Dadas pelo conjunto de correlação de forças e de interesses de classes sociais que estão postos também no campo do uso e de política sobre drogas. Então, para começar a provocar o debate, eu queria fazer essas questões, né? A gente ouve, infelizmente, tem aqui alguns colegas de CRES, né? Por conta da política de violência, a gente ouve, inclusive, algumas queixas de muitos colegas, né? De que, eu não quero mais trabalhar na favela porque a favela é perigosa,
né? Eu não quero que o meu equipamento fique dentro da comunidade, porque eu estou atendendo e sou obrigado a sair do equipamento porque começa um tiroteio, né? A gente precisa desconstruir essa ideia de que favela é lugar de bandido, né? A classe trabalhadora mora nessas comunidades, né? E a classe trabalhadora incorpora, inclusive, aqueles que estão alijados do mercado formal de trabalho e que encontraram no mercado das drogas a possibilidade de sobrevivência e a possibilidade de fazer parte desse sistema, que é um sistema que explora e que prevê a acumulação de riqueza como seu principal fundamento, né? Eu acho que a gente precisa ter clareza política dessa dimensão antes da gente corroborar, né, com uma política que retira os equipamentos públicos das comunidades, né, que nós lutamos tanto para que eles entrassem, né, na verdade, esses territórios, eles foram territórios historicamente alijados das políticas públicas, apenas das políticas sociais, né, mas não foram alijados das políticas repressivas de segurança, e que hoje a gente vê uma retirada dos equipamentos sociais dessas comunidades, muitas das vezes justificadas com o discurso da violência, produzida por esse mesmo sistema, né? Então, acho que é fundamental a gente também situar essa dimensão do exercício profissional nesses espaços. Então, para começar o debate, são essas as provocações que a gente vai fazer. Então, a gente vai abrir um bloco de questões, né? A gente está propondo que sejam 3 minutos para cada fala, tá? Eu estou aqui fazendo as inscrições. Bom dia, eu sou aluna da UFRJ, do Serviço Social, 5º período, meu nome é Ilka, e o tema de drogas é o que eu me interesso mais atualmente, porque me interessa muito a saúde mental. E parabenizar a mesa maravilhosa, nunca ouvido ainda a professora Rita falando, e tenho várias questões, mas eu queria falar de 2 ou 3, assim, rapidamente. Uma é que a proposta de um novo Código Penal está tramitando no Senado e ele fala em descriminalização das drogas, consumo privado liberado e até em quantificação desse consumo para 5 dias, e isso ficaria a cargo da Anvisa em quantificar. Como eu não tenho acesso ainda, não pesquisei ainda o que a Anvisa tem publicado, não sei se ela se manifestou em algum momento, mas deve ter feito, porque jamais os juristas iriam colocar a Anvisa nesse jogo sem ter tido um acordo em algum momento. E aí queria saber da professora Rita, com essa questão, se ela tem lido alguma coisa, o que ela pensa dessa quantificação para 5 dias, que a pessoa pode ser abordada na rua, e quem aborda é o dito, né, o militarizado lá, o policial, muito bem treinado, para não dizer o contrário, que vai passar a lidar com uma realidade que antes era criminosa, né, perigosa, que configurava o inimigo público comum, e agora vai ter que encarar um usuário que porta uma quantidade para 5 dias de consumo, e aí eu queria saber o que a professora pensa disso e o que a Anvisa manifestou e tal, e acho bastante interessante, porque a gente sabe que, como a senhora colocou no início, né, toda a sua fala, que as drogas, essas drogas, né, o consumo dessas drogas, o malefício que faz é, no caso, o resultado do enfrentamento a esse consumo. E a outra questão... Ih, gente, eu esqueci. Deve ser porque eu uso muita codeína, que é uma metilação da morfina, tá? Eu tenho uma lesão na coluna e uso codeína que tem seu dano aí causado na minha cabeça. Benefício e malefício. Tem o benefício que é sanar a dor e o outro é destruir alguns neurônios. Essa desculpa aí. Gostou? Não, então vou ficar só nessa questão. E, enfim, é sério mesmo, eu estou com esse lapso de memória que é repentino e volta depois de 1 minuto, é 1 minuto só que eu tenho para voltar, para concluir. Ficou engraçado, né? Lembrei, é rapidinho. Lembrei. Essas metilações de drogas, metilação é como se fosse uma derivação de algumas substâncias. Essas metilações que a gente usa em tratamento psiquiátrico, tratamento para dor, causam
a perda total da libido. A libido é desejo sexual e prazer no desejo. Então, queria que vocês falassem alguma coisa. O Renato falou, né, do afrodisíaco, do uso, né, dos psicoativos, dos herbários e tal, e a gente sabe que isso, de fato, existe, sim, e não só nos herbários, mas eu queria saber o que vocês pensam, né? O Charles também queria que ele falasse um pouco dessa coisa, que todo paciente que faz acompanhamento psiquiátrico e toma essas metilações ou substâncias para tratamento psiquiátrico, perdem a libido, perdem o desejo sexual. Imagina você ficar sem, né, prazer sexual. E daí o controle, né? Meu nome é Amora, sou estudante de serviço social da UF, estou no 11º período. Oi, professora. E bom dia pela mesa também. Eu quero falar uma questão que aconteceu. Quero problematizar, mostrar também a minha indignação também a respeito disso e também fazer com que a própria escola de serviço social, não de todas as universidades, problematize isso em sala de aula, essa questão das drogas. Leve para as salas para serem discutidas. Por quê? Esse ano teve um encontro. Nesse encontro dos estudantes, acabou sobrando vaga no ônibus e teve estudantes dos outros cursos da própria universidade que foram no ônibus com a gente. Nós sabemos que os jovens, eles usam drogas, né? Principalmente maconha. Então, foi levantada a questão se poderia ou não fumar no ônibus, mas não foi falado o quê. E com isso, a maioria, ninguém não fumava, nem cigarro, nem nada, mas optaram por liberar sim, mas dentro do banheiro do ônibus. E com isso, quando saiu uma pessoa do banheiro do ônibus, veio o cheiro da maconha. E os próprios estudantes de serviço social, eles ficaram apontando o dedo, falando que ia chamar a polícia, que ia prender, que aquilo era um absurdo, que não sei o quê. Eu quero falar, me indignar a respeito de que profissionais estamos formando na academia. Como que esses futuros profissionais vão atender um usuário, um interno penitenciário, um egresso, um dependente químico, uma criança, um adolescente? Porque isso é muito revoltante. Então, quero levar essa questão. Meu nome é Deise, eu estou no 6º período, sou aluna do Charles, já fui, né? Sou da UFRJ. Eu parabenizo a mesa, você já tinha ouvido a professora Rita, ela esteve presente no Encontro Regional de Estudantes, que foi na UF, na faculdade que a Amora estuda. Eu acho que muitos dos estudantes não estiveram na oficina que a professora ofereceu, então tiveram uma atitude, né, não esperar, não que eu espere, a gente espera enquanto estudante. A minha questão, não sei se eu vou conseguir me expressar, porque eu penso muitas coisas ao mesmo tempo e eu não consigo falar o que eu quero. Só estou 3 minutos. Mas eu sou moradora da residência estudantil, não só eu, mas a Ilka, o Anderson, aponto logo quem é alojado, como a gente chama. Nosso querido presidente do CREA já foi um alojado uma vez na vida, né? Então eu estou muito à vontade. Foi agregado, que é a pior espécie, que é quem não é oficial. Pronto, falei. Então, quando a gente vai comer, tem uma favela, né? Perto ali, que é o PU, que é o Parque União, é um complexo de favela, que tem a Maré. E lá tem uma comunidade grande de usuários de crack, né? Acho que com a proibição, dita proibição de venda de crack no Jacaré, uma das favelas mais próximas dos complexos é ali. Inclusive, a Prefeitura do Rio de Janeiro, junto com a Secretaria Municipal de Assistência, já teve uma intervenção lá de colocar uns cimentos pontiagudos ali embaixo dos viadutos. Se alguém acompanhou, já viu fotos na internet, que é uma medida de expulsar os usuários de lá. E todas as vezes que eu passo para fazer compras, né, usar as drogarias, farmácia e tal, mercado, eu passei um dia e uma cena me chamou a atenção. À noite, aquelas combis de igreja que entrega marmita, estava parada lá. E tem um usuário em questão que uma vez ele me parou, eu junto com meu namorado, parou, e conversou e tal, e falou que era usuário, blá, 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 a gente conversamos, eu sei o nome dele,
Ele falou que já tinha ido à igreja, que estava longe de casa, que era de São Paulo, e que tinha sido roubado. A gente deu um cobertor para ele e a gente cumprimenta ele quando passa lá no meio das pessoas. E no dia que a Kombi estava lá, eles entregaram a marmita e tu tem que receber uma oração, né? Baba assim também na cara, que eles gritam muito em cima da cabeça dos usuários. E me chamou a atenção que o Anselmo, que é o nome do usuário, ele pegou a marmita dele e meteu o pé, ficou tipo encostado assim, ó, olhando de longe. Aquela cena toda das pessoas entregando a marmita e recebendo baba da oração, né? Então, por aí vai a minha questão, né? Quando a professora Rita, ela fala, e o Charles também tocou nisso, que a nossa profissão, ela é isso, eu ouvi no segundo período, foi quando eu tive o Charles, a gente não é super assistente social, vai ter estudante dedo duro, entendeu? Que vai dedurar estudante que fuma maconha, tem tudo. Se estudante é assim, profissional está assim, né? Então, não sejamos, né, messiânicos. Tem muita gente que quer orar na cabeça de usuário, que é categoria, que é estudante, que acha que tem que ser libertado. E quando eu ouço que isso que hoje existe como política social, que é colocado não só para o Rio de Janeiro, mas para vários estados no Brasil, que são as ditas comunidades terapêuticas, que eu não posso deixar, mesmo que seja equivocado, fazer uma relação com as work houses, né? Porque você tem que ir para lá, aceitar Jesus e construir igreja para essa galera, né? Ser pedreiro sem receber um tostão em nome a cura pelo suor, né? Quem dera fosse pelo som, já disse o Timar, mas não é, pelo suor, né? Então, com a minha questão, agora para o Charles, não sei se o 5 pode falar, mas eu gostaria que ele relacionasse alguma questão entre a religião. Como relacionar, né, a gente que estuda que a liberdade é o princípio ético central, né, e a gente tem a cadeira em algumas escolas, diversidade cultural, religiosa, sexual, todos. Como relacionar a liberdade, né, com o princípio ético central e essa relação que tem, né, sendo a política social hoje apresentada, não só no Rio de Janeiro, eu volto a repetir, porque eu ouvi no Jornal Nacional, né, no jogo que eu assisto o Jornal Nacional, de vez em quando a minha TV quebrou, ainda bem que eu estou sem assistir um tempo, que chegou, sabe aonde o crack, a epidemia do crack? No Vale do Jequitinhonha, gente, em Minas Gerais, não sei nem falar. Epidemia de crack, de meninos de 13, 14 anos com epidemia de crack. O Vale do Jequitinhonha é longe. Eu já conheci 2 pessoas de lá. Eu gostaria que vocês relacionassem isso. Obrigada. Eu sou a Mita, né? Estou vendo aqui várias alunas da escola, né? E parabenizo, em primeiro lugar, né, a banca, né, a organização desse evento, porque é um tema tabu, né? Falar de drogas e sexualidade, né, é um tabu enorme, né? Eu enfrento na minha família, né? Eu tenho um irmão usuário de crack, né? Ele vive na sarjeta, ele perdeu tudo que ele tinha, ele tinha um cartório, né? Com 25 anos, ele era uma pessoa muito boa. E agora ele está com 53 anos, então ele usa desde os 25 a 53 anos. Então, eu penso que, né, não tem uma família que não tenha no seu seio, né, um alcoólatra, né, um fumante, né? E aí, por exemplo, minha mãe morreu aos 38 anos de idade por causa do cigarro. Ela fumava 5 carteiras de Hollywood por dia, né? Era café e Hollywood só. Passava tempo sem comer. Essa era a alimentação básica dela, né? Então, nós estamos lá na UF, né? Junto com a professora Tatiana Rangel Reis, né? Que fez uma tese sobre alcoolismo e
uso e abuso de álcool e outras drogas. Então, nós estamos tentando formar, né, um núcleo de estudos, né, sobre essa temática. O número de alunos que nos procuram é enorme, né, e normalmente eles citam, né, meu pai é alcoólatra, ou minha mãe é alcoólatra, ou meu irmão, né, é viciado em crack, porque é uma droga mais barata, né. E, ultimamente, a gente teve a notícia de que vários traficantes, eles fecharam as bocas de crack, porque o crack não está dando mais lucro, né? Então, eles estão partindo para uma outra forma, né, de dependência mais nefasta, que são esses comprimidos, né, que se toma nas raves, né, para ficar vários dias acordados, né, dançando. Então, eles estão diminuindo, né, estão evitando o crack para ganhar mais com esses comprimidos. A Polícia Federal, antes da greve, pegou um número enorme desses comprimidos, toneladas desses comprimidos que estavam chegando aqui na cidade. Então, se tiver alguém na banca, né, que possa, assim, contribuir um pouco, né, com esse nosso interesse de formar esse núcleo de estudos, né. Nós precisamos também de articulação com outros núcleos de estudo, né, e também eu pretendo fazer minha tese de doutorado sobre essa questão. Boa tarde, meu nome é Paula, eu sou graduanda da UFRJ, fui professora do Charles também. E não é nenhuma reflexão que eu gostaria de deixar, mas é uma pergunta para a professora Rita, algumas. De acordo com a sua fala, a senhora começou falando sobre o termo de dependência química e disse que esse termo ele não seria o mais adequado de ser utilizado e nem seria um termo científico. Mas eu já fui a algumas palestras de psicólogos, algo do tipo, e eles utilizam muito desse termo e acabam fazendo quadros de níveis de dependência e dizem realmente que esse termo é científico. Então, eu achei um pouco assim contraditório. Eu falei, poxa, ela falou que não é, e eles utilizam, psicólogos utilizam esse termo. A senhora falou que dependência química significava que o usuário ele faz a utilização constante, a vida dele toda fosse regrada por essa utilização. E a gente vê que alcoólatras, muitas vezes, ele se torna dependente no momento em que ele tem contato com o produto, com a substância. Ele não precisa necessariamente passar os dias da semana todos utilizando, mas se chegar no final de semana e utilizar, ali naquele momento ele pode ser considerado um alcoólatra, porque ele não consegue controlar as suas compulsões. Então, essa é uma das questões. E a minha pergunta é qual seria o conceito então mais apropriado para a gente estar utilizando dentro dessa categoria. E outra coisa também que eu fiquei um pouco em dúvida na sua fala é que a senhora comentou da questão dos níveis de droga, muitas vezes é maléfica, outras vezes é benéfica, como a Ilka falou. E essa questão do malefício, a senhora reportou que a droga não é ruim, nem sempre de acordo com o usuário, que pode ser utilizada para o prazer e tudo mais, porque existem suas peculiaridades. E então a gente pode ver que essas peculiaridades, ela entra de acordo com a proposta futura, que é o uso da droga com prescrições médicas. Mas essas prescrições médicas acabam cortando o barato, como a senhora mesma comentou. Então, assim, qual seria a postura? Eu não sei se foi algo foi uma reflexão que a senhora colocou para nós pensarmos na postura, mas eu fico assim, poxa, se é algo para prescrição médica, se é algo que depende do nível, para não ser maléfico, eu não entendi a postura. Ela quer que seja maléfico, ela quer que seja liberal, ela tem um nível, tem uma dosagem? Qual é a opinião dela em relação a isso?
E outra coisa também é que eu tenho um parente, um familiar, que ele teve em sistema prisional, criminal e tudo mais, por causa da utilização da droga. E teve, por eu ter que ir visitar e tudo mais, tinha muita, como a Deise falou, a questão do sistema religioso e tudo mais. E fui conversar com o delegado, com algumas assistentes sociais, eles falaram que o pessoal que tem religião e tal, eles têm uma influência muito forte e acabam tendo pontos positivos na vida deles, questão de restauração mesmo e tudo mais, ajuda. Então, eu acho que a questão que a Deise falou também tem um outro lado, tem um outro ponto de vista também. Bom, pelo meu tio, acho que ajudou até um pouco, né? Então, tem essa contradição, às vezes, é uma imposição, mas eles também têm a liberdade deles. Eu fui ver por esse lado e acabei permitindo. Falei, poxa, tio, então se o senhor está gostando, então tudo bem, sabe? Então, tem essa contradição também desse sistema religioso que, às vezes, acabam contribuindo para um certo tipo de mudança que não seja mais algo maléfico para ele. Obrigada. Tá, fazer alguns comentários. Primeiro, eu queria comentar o seguinte. Hoje, as lutas pelas liberdades no Brasil, elas costumam ter um inimigo comum, né? Pode olhar, os movimentos das mulheres, né, os movimentos por direito à diversidade sexual, a luta pela mudança na política de drogas. Em geral, a gente esbarra sempre no mesmo inimigo, que é o fundamentalismo religioso, né? E aí eu queria fazer uma ressalva de que a gente não pode confundir fundamentalismo religioso com catolicismo, com protestantismo, né, com neopentecostalismo, nada disso. O fundamentalismo religioso está em todas essas religiões, ou não, né? O que caracteriza, eu acho que o pensamento do fundamentalismo religioso sobre as liberdades é que eles usam os argumentos religiosos para justificar a homofobia, o preconceito, e não o contrário, né? Acho que a gente tem que saber fazer esse debate com os religiosos. Olha, não tem nada, entendeu? Se você é cristão, né, não tem nada no Evangelho que proíba, entendeu, o homossexualismo, as drogas, a liberdade das mulheres. Muito pelo contrário, né? Você tem um episódio ali no Evangelho que Jesus se choca com o moralismo, com a moral, é quando ele, né, denuncia o falso moralismo, impedindo o apedrejamento da mulher adúltera, né, segurando as pedras, falando aquela frase famosa, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Eu estou falando isso porque eu acho que a gente precisa debater com os fundamentalistas religiosos, né, os fundamentos da religião deles, para mostrar que aquilo ali não tem nenhuma legitimidade do ponto de vista religioso. Eles ficam pegando lá os trechos do Antigo Testamento, né, que condenam algumas práticas, mas esquecem que lá no Antigo Testamento também diz que as mulheres menstruadas têm que ser afastadas da comunidade, que cortar o cabelo e fazer a barba é pecado, né? Então, acho que a gente precisa fazer esse debate entre nós para a gente debater com os religiosos da melhor maneira possível, que é debater dentro da fé deles, e não ficar questionando, olha, você é um evangélico, então você está perdido, entendeu? Vamos te salvar, né? Então, a gente não pode generalizar, porque senão a gente não dialoga e não consegue quebrar a influência dos fundamentalistas. E aí eu acho que todos os lutadores pelas mais diferentes liberdades têm que fazer esse combate em comum, né? Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, assim, só para falar para vocês que a gente, quer dizer, eu não, né, mas foi criada no passado, aqui no Brasil, a Igreja do Reino de Jah, né, que é uma igreja que organiza, né, pessoas que usam a maconha como ritual religioso, né? E eu lembrei de falar sobre isso porque ano passado eu participei, né, da ceia de Natal da Igreja do Reino de Jah, né, que foi a ceia Maconheiro Sangue Bom, né, que foi uma ceia para os pobres na Cinelândia, né, que o pessoal da Igreja do Reino de Jah fez muito parecido, né, com o que alguns outros grupos religiosos fazem, né? Só que ninguém ficou gritando no ouvido de ninguém, muito pelo contrário, né? Foi uma confraternização bastante interessante, né? Exatamente, né? Isso bom. Com relação à questão do novo Código Penal que foi levantado, queria chamar a atenção para o seguinte. Primeiro, qual é a minha posição?
eu defendo a regulamentação do mercado de drogas, tá? Para mim, quanto mais perigosa for a droga, mais importante que ela seja regulamentada, porque a regulamentação é a única maneira que a sociedade tem de ter controle sobre as substâncias. Quando você proíbe, né, como eu já falei antes, você cria o mercado ilegal, o mercado desregulado, o mercado fora de controle, né? Então, isso é muito importante, né? Às vezes as pessoas, não, você quer liberar as drogas. Não, eu não quero liberar, quero legalizar, porque legalizar significa descriminalizar e regulamentar. Nós queremos o controle, isso é importante. Nós queremos que a sociedade controle as drogas. Quem não quer que a sociedade controle as drogas são os proibicionistas, que querem que as drogas fiquem fora de controle, nesse mercado legal. Né? A gente não pode aceitar, entendeu, determinados argumentos, como se a gente quisesse a bagunça, a desordem, quisesse que o uso de drogas explodisse na sociedade. Não é nada disso, muito pelo contrário. Né? A gente está denunciando a falência de um modelo que perdeu o controle da situação e propondo um modelo que é capaz, né, de fazer com que a sociedade volte a ter controle a partir da regulamentação. Eu acho que isso é um debate muito forte dentro do movimento, porque tem algumas vertentes que defendem o seguinte, que, na verdade, não existem drogas mais perigosas ou menos perigosas, que o perigo está no usuário, né? Como o usuário vai reagir em relação às drogas. Eu já tendo a pensar um pouco diferente. Eu acho que existem, sim, diferenças, não dá para comparar, né? Na minha opinião, pelo menos, eu não sou da área da saúde, mas, a princípio, eu acho que não dá para comparar um baseado com uma seringa de heroína, né? Acho que não é a mesma coisa, não pode ser regulamentada da mesma maneira, né? Tem que ser regulamentada de formas diferentes, né? Sobre a questão do crack, eu queria chamar a atenção de uma coisa. O crack, gente, não é uma droga. O crack é uma forma de vender cocaína para os mais pobres. Né? O usuário do crack está atrás do princípio ativo da cocaína, do cloridrato de cocaína. Né? Ali está misturado querosene, está misturado um monte de outras substâncias que causam outros problemas à saúde, diferentes dos problemas que a cocaína causa, talvez até mais graves. Né? Então, quando a gente fala em regulamentar o mercado de cocaína, implicitamente está escrito que nós queremos acabar com o crack. Porque você não pode ter um mercado regulamentado de cocaína que permita misturar cocaína com querosene e vender para as pessoas. O mercado de álcool permite isso, o álcool é regulamentado. É permitido? Eu posso pegar álcool, misturar com querosene e vender para as pessoas? Não posso. Né? Então, a regulamentação do mercado de cocaína, né, vai necessariamente incluir a necessidade da cocaína não estar misturada, né, com o querosene, por exemplo. Né? E só para ilustrar, nos Estados Unidos, durante a lei seca, existiu o crack do álcool. Era o Jake. Era um álcool feito de gengibre, que era misturado com outras substâncias para enganar as autoridades, para fingir que era um verniz. Né? E esse Jake era o álcool barato. Né? Era o álcool era a estratégia para vender álcool para os mais pobres, naquele período da lei seca. Deixou mais de 200 mil estadunidenses cegos ou paralíticos. Quando o mercado de álcool foi regulamentado, o Jake desapareceu. Alguém aqui viu aquele filme Água para Elefante? Ninguém viu? Só você. Então, nesse filme tem um personagem que ele vai ficando doente, né? Ele vai ficando paralítico, vai ficando cego, e tem um diálogo que o cara fala, você tem que parar de tomar gengibre. Mas eu não tenho dinheiro para comprar uísque. Né? O uísque é para rico. Né? Isso é uma situação muito semelhante do crack em relação ao mercado da cocaína hoje. Né? Bom, dito isso, o que está em jogo hoje no Brasil? O que tem de avanço possível hoje no Brasil? O Supremo Tribunal Federal tem um processo de um usuário de drogas de São Paulo, que estava no sistema penitenciário, que acharam 4 gramas de cocaína, de maconha, na cela dele. Aí ele foi condenado a mais uma pena, quer dizer, a penas alternativas, pela posse da cocaína, né, da maconha, aliás. Aí a Defensoria Pública de São Paulo recorreu em todas as instâncias, alegando que é inconstitucional criminalizar o uso de drogas, porque isso fere a intimidade das pessoas. Foi essa a tese que prevaleceu em 2009 na Suprema Corte da Argentina, né, que descriminalizou o uso de drogas na Argentina desde 2009. O Supremo já recebeu esse recurso extraordinário e já decidiu que vai julgar. Né? Eles receberam, toda vez que o Supremo recebe um recurso extraordinário, ele avalia
se aquele recurso extraordinário é relevante ou não para merecer o julgamento do Supremo. E foi decidido que é relevante. Então, existe a possibilidade da descriminalização do uso de drogas pelo Supremo. 2, tem essa comissão da reforma do Código Penal, é uma comissão de juristas, de intelectuais, que o Senado, né, encomendou um projeto de reforma do Código Penal. A comissão aprovou por consenso a descriminalização do uso de drogas no Brasil. Mas isso ainda não foi para o Senado, ainda não foi votado pelo Senado, nem pelos deputados. Eu duvido que passe, duvido, assim. A bancada evangélica não vai deixar passar. Hoje, em troca de apoio político na base do governo, o Executivo Federal está totalmente refratário a qualquer política de avanço das liberdades individuais no país, né? A bancada evangélica sequestrou a Dilma não aceita debater nada, né, que contrarie a bancada evangélica, né, em nenhuma das... Então, duvido que passe pelo Congresso, que não vai ter apoio do governo federal e vai ter a resistência da bancada, né? Mas quando eles falam ali, se eu não me engano, são 10 dias de uso, não 5, são 5, a dose para 5 dias de uso, a Anvisa vai estabelecer. Claro que isso é complicado, não é a melhor situação, né? Porque você pode... muito bem, está com um baseado para vender, ou está com 50 baseados, porque você fuma muita maconha, né? O que a gente defende, o que o movimento defende, é que para que alguém seja acusado de tráfico, o Estado tem que provar que a pessoa traficou, e não ter indícios de que a pessoa vai traficar. Né? Não tem aquela coisa no filme americano, né, que o policial infiltrado vai lá, aí quando compra a droga é que prende o cara, não é isso? É assim que tem que ser, entendeu? Se o cara não foi... Se não existe prova de que ele traficou, ele não pode ser acusado de tráfico. Ele pode ser um usuário obsessivo, que precisa de uma quantidade muito grande. Existe gente que fuma 20, 30 baseados num dia. Existe, né? Como é que você vai estabelecer isso agora? Isso é melhor. Eu acho que essa situação de você estabelecer a quantidade e definir o critério fixo. Olha... 10 gramas de maconha uso, 11 gramas de maconha tráfico. Isso é melhor do que a situação atual, porque a situação atual é totalmente subjetiva. A lei diz que o juiz deve levar em consideração a quantidade de drogas apreendidas sem definir quantidade, o local da apreensão e a história de vida da pessoa. Ou seja, garoto pobre, desempregado, preso na rocinha, com um baseado é traficante. Garoto rico, filho de família rica, com 1 quilo de maconha, comprou maconha para guardar no freezer e fumar durante 2 meses. É assim que funciona hoje a justiça, né? Os pobres continuam sendo criminalizados como traficantes, porque a lei, na verdade, a lei meio que... Eu desconfio muito que esse critério da lei ele foi feito para legitimar uma prática que os juízes já tinham, né? Que antes da lei, em 2006, acabar com a prisão de usuários, quando a lei dizia que os usuários tinham que ser presos, a justiça não prendia o usuário de classe média, não prendia o usuário rico. Determinava que tinha que ser tratamento médico, sob supervisão da família, mesmo sem isso estar na lei, né? Então, a lei de 2006 veio legitimar. Não, o cara da classe média e rico, ele vai ser usuário, o pobre vai ser traficante, né? Com relação à troca do crack pelo êxtase, só esclarecer uma coisa. São 2 públicos totalmente diferentes. Quem compra crack não compra êxtase, que não tem dinheiro. O êxtase é uma droga cara, o crack é barato. Então, se as bocas de fumo estão deixando de vender crack para vender êxtase, é porque está mudando também o mercado, né? O público-alvo. Né? Não é para o mesmo público-alvo. Se isso está acontecendo, é mudança de público-alvo. Né? Na verdade, eu acho que isso não faz muito sentido, porque o mercado êxtase, em geral, ele não está no varejo nas favelas, ele está na mão da classe média, né? Que é a turma que ou sabe fazer em casa, que se produz êxtase, né, em laboratórios clandestinos, etc., ou a turma que vai para a Europa, que vai para a Nova Zelândia, que leva a cocaína para a Europa, para a Nova Zelândia, traz o êxtase, né? Na regulamentação internacional e nacional, a Anvisa tem lugar fundamental, quer dizer, na internacional é a OMS, ou seja, é dito, e, na verdade, é uma estrutura bastante contraditória, para uma droga se manter na ilicitude ou ser colocada na ilicitude, a OMS tem que dar um parecer, depois que foi já inicialmente tornada. Por que eu tenho que dizer isso? Não houve aquilo que o Renato falou, que não houve uma discussão séria da saúde sobre o que realmente são drogas
de fato, perigosas, isso nunca aconteceu. E o que já aconteceu de pesquisas, a própria OMS não permitiu publicação. Já houveram vários relatórios internacionais sobre o uso da cocaína, os efeitos da cocaína, da maconha, e quem participou das pesquisas diz, olha, os nossos relatórios não foram publicados. Então, assim, a própria OMS também é um lugar de resistência, de tensões internas, né, para retirar as drogas que foram tornadas ilícitas desse rol. Então, no caso do Brasil, né, essa comissão, né, que apresentou uma nova proposta de Código Penal, ela está dizendo que tem que ter uma instância no nosso país que regule isso. Né, e essa instância certamente deve ser a própria Anvisa. Só para vocês terem uma ideia, o nosso país no mundo hoje é o que tem a lista maior dos chamados preparados. O que são os preparados? São substâncias usadas, né, nas sínteses das drogas ou nas produções comerciais das drogas. Então, acetona, querosene, éter, etc. São listas que a Polícia Federal também tem que controlar e a Anvisa atua junto com a Polícia Federal. Então, a Anvisa tem um lugar nessa história. Mesmo que ela não esteja concordando, a sua direção, o seu corpo técnico com essa direção da proposta, que não me parece que seja isso, ela tem que participar num processo de regulamentação. Eu não pude ler o relatório porque ele não foi tornado público. Eu acompanhei tanto quanto qualquer um aqui pelo noticiário. E eu ouvi não 5 dias, eu ouvi 10 dias, porque essa é a proposta que está acontecendo hoje em Portugal. O que está acontecendo em relação a essa nova proposta do Código Penal, e que eu concordo com o Renato, no Brasil não vai ter o mesmo resultado de Portugal. Em Portugal, eles reuniram um grupo de experts, fizeram pesquisas e fizeram uma proposta para retirar as drogas da ação do direito penal. Ou seja, mesmo que o mundo, e em Portugal, droga ainda seja crime, a ação não será mais do direito penal, não é possível mais criminalizar, né, pessoas que estejam na relação com a droga, em particular no caso do uso. No Brasil, houve essa reunião de experts, mas me parece que o resultado não vai ser mesmo, porque a política vai entrar nesse lugar, e essa política que a gente tem visto efeitos a partir dos próprios editais do crack. Né? Então, a Anvisa tem esse lugar importante e, inclusive, um dos principais articuladores das investigações epidemiológicas no Brasil, que é o Elisaldo Carlini, de São Paulo, ele foi, por um período, coordenador da Anvisa e contribuiu muito. Isso foi na década de 90. Outro aspecto que vocês colocaram foi a Mari e a Deise, um pouco da ideia da polícia e das dimensões religiosas. Eu achei interessante o cenário que a Mara... Cadê a Mara? Não, a Mora. A Mora está aí? É a Mora mesmo? Tá, eu fiquei em dúvida. Mara. Eu acho que o seu cenário foi interessante porque traz um pouco o que o Charles nos provocou. Em que medida nós, assistentes sociais, pela nossa formação de socialização primária, o que a gente traz para as universidades, o que a gente tem de relação com novos valores, né, trazidos pela formação do curso de serviço social, e em que medida a gente faz uma espécie de um mix, né, que a gente continua, de alguma forma, com uma socialização que traz para nós certos valores, a gente é informado de outros valores que o projeto ético-político nos aponta, e quando a gente chega diante da questão das drogas, esses princípios, eles, né, turvam sobre nós. Mas eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque isso não acontece só conosco. Isso acontece por um conjunto de representações sociais que o proibicionismo, durante 100 anos, vem consolidando. Né? Então, eu acho que o serviço social é mais um sujeito que, diante de um cenário de uso de drogas, né, pensa na polícia. Né? Eu trabalhei na saúde diretamente durante um bom tempo e vi situações desse tipo. Né? O usuário entrava com droga dentro da unidade. Né? Teve a cena mais curiosa que eu gosto de repetir, foi um usuário que chegou numa unidade com uma Bíblia, né, e ele tinha colocado papelote de cocaína dentro da Bíblia. Só que o técnico da saúde que o recebeu, ele era evangélico. Então, ele achou que o último lugar que o usuário podia pensar em trazer drogas era dentro de uma Bíblia. E ele fica desatento, e é claro que o usuário de drogas pega a Bíblia e vai fazer as suas orações, a sua dimensão transcendental de outra forma. Né? Isso cria um rebuliço na instituição. Né? Os profissionais se ressentem, inclusive, como se fosse uma afronta à dimensão religiosa maior, mas, na verdade, o usuário quer continuar usando drogas, e ele procurou a melhor forma de proteger o seu produto na chegada dessa instituição. Então, eu acho que a gente tem que se olhar, enquanto assistentes sociais,
inclusive reconhecendo que nós, muitas vezes, temos uma base valorativa também conservadora, isso não está só na nossa origem, né, está no nosso cotidiano. Nós estamos num país onde a formação social ela é profundamente conservadora. Né? Quando o Renato deu alguns detalhes da maconha, algo que eu me espantei quando eu comecei a estudar a história das drogas, é que o Brasil não só influenciou diretamente, né, a maconha ter se tornado ilícita no mundo, né, o seu representante, né, mas ela colocou na ilicitude a maconha antes de, internacionalmente, a maconha ter sido tornada ilícita. O Brasil foi pioneiro internamente, no plano nacional, ele não precisou de nenhuma recomendação internacional para colocar essa droga na ilicitude, justamente pela história da formação social brasileira do trabalho escravo. Só para a gente perceber o quanto que nós temos uma base cotidiana, né, que reatualiza valores conservadores. Pois bem, então, nesse sentido, a Daisy também nos provoca um pouco nessa ideia de uma política social que termina, né, se miscuindo, né, se integrando a outros atores sociais que têm como suposto de práticas sociais quase que as práticas filantrópicas religiosas. Né? E aí eu acho que a gente tem um nó na profissão, um nó de reflexão, que eu acho que isso é um outro grande debate, que me parece que a Paula se inquieta também um pouco com isso, que é o seguinte: nós temos que lembrar que, no plano da história, o primeiro direito, inclusive no plano liberal, né, que foi colocado como uma reivindicação de abertura, de possibilidade de pensar o mundo, de estar no mundo, foi o direito à expressão religiosa. Nós tínhamos o grande bloco do exercício da Igreja Católica, durante a Idade Média, e foi lá que começa a ter, né, um conjunto de rupturas para que as pessoas pudessem ler a Bíblia na sua língua de origem, né, que as pessoas pudessem ter um pensamento não necessariamente tutoriado, né, pelas autoridades religiosas, e que vai surgir, né, um outro veio religioso, que também vai ter problemas. Né? O que eu quero chamar a atenção é que a expressão religiosa também ela é um direito, historicamente reivindicado, historicamente conquistado. Né? E não é possível a gente pensar os brasileiros, nem o mundo, sem a constituição da sua socialização de boa parte deles, nem que seja no confronto a essas ideias pelo veio religioso. Agora, o que chama a atenção é um Estado republicano, né, que não tem 20 anos, tem muito mais de 20 anos, ele trazer para um conjunto de políticas sociais financiado com fundo público instituições religiosas. Isso deve nos chamar a atenção. Eu acho que a sociedade se organizar e ter um conjunto de práticas orientadas por veios os mais variados religiosos é alguma coisa das relações comunitárias, inclusive de um espaço, digamos assim, reivindicado na humanidade, de um transcendente. Né? As pessoas buscam se relacionar com dimensões transcendentais. A droga é um dos veios, mas existem outros. Né? Então, eu acho que isso tem que nos chamar a atenção. Em que medida começa a ser naturalizado que o fundo público deva passar, né, para instituições que vão executar os seus serviços públicos, terminam sendo serviços públicos, porém não estatais, né, no máximo controlado por alguma gestão de dimensão pública. Fiquei feliz de ouvir a fala da Sulamita, né, quer dizer, colega da UF, saber que vocês estão lá mexendo nisso. Acho que, para a gente ter uma geração de profissionais se qualificando na academia e de novos alunos atentos a esse ponto, a gente precisa de mais professores que se identifiquem com o tema, que queiram discutir. E são vários temas tabus, você citou as drogas e a sexualidade. E aí eu queria voltar rapidamente a Ilka, que ela também traz a inquietude dela na saúde mental de ver os usuários com perda de libido, sob efeitos dos psicoativos, algumas também são drogas psicotrópicas. Eu queria dizer que não há incoerência alguma com isso em relação à proposta que se tem, que hoje é pouco dado visibilidade, mas existe não só um higienismo para populações que são indevidas, né, tem algum tipo de diferença que não é bem tolerada na sociedade, mas eu quero lembrar que até a década de 30, no nosso país, um conjunto de atores defendia a eugenia. O que era a eugenia? A eugenia era você dizer o seguinte: olha, na natureza,
devem sobreviver quem? Os mais fortes. Então, por que a gente tem que dar proteção a quem tem o quê? Deficiência física, né? A quem é o bebum, o embriagado, quem usa o parati, né? Os negros que são débeis. Essas pessoas, elas devem ficar à sua própria sorte. Isso é eugenia, você deixar o sujeito... E aí, o que isso tem a ver com a sua pergunta da libido? Na eugenia, tem-se como suposto que você deve facilitar dificultar que essas pessoas reproduzam, que elas criem filhos, porque o suposto é que essas gerações são degeneradas. Então, se elas reproduzirem, a sua prole também deverá trazer algum tipo de quê? De degeneração. Se a gente pegar os escritos da medicina francesa do século XIX, os caras chegavam a dizer, olha, primeira geração tem sífilis, segunda geração embriagado, terceira geração os tarados, e vai até chegar né? E aí, se você tem essa reta de degeneração, o melhor é morrer. Então, por que perder a libido das pessoas com transtorno mental? Ora, você não quer reprodução dos doidinhos. Deixa os doidos lá, no máximo, ficar lá nos espaços de convivência, ir no shopping de vez em quando, andar pela cidade. Agora, esse negócio de transar e reproduzir, não. Então, a medicação, ela produz um efeito que, socialmente, de alguma forma, talvez deixe as famílias mais tranquilas, né? As pessoas procuram menos as práticas sexuais, e se procura ser estranho. Tem que medicar um pouquinho mais. Bem... Para fechar, quando a Sulamita falou da questão das bolinhas lá, dos medicamentos em áreas do mercado, eu fiquei imaginando isso em Niterói, porque você falou da UF, e Niterói não é um município... Aliás, assim, o mercado tem que ser pensado também nos seus territórios, né? Niterói é um dos lugares que mais a gente tem visto matérias de filhos da classe média sendo presos por tráfico internacional, né? É um dos lugares que realmente aporta a chegada de êxtase com uma certa frequência. E, inclusive, nós temos filhos de famílias de lá que estão presos em outros países, inclusive, tem pena de morte para tráfico. E o Itabaraty está atuando e não está conseguindo trazer esses brasileiros para o Brasil. Eles podem ser mortos em outros países por tráfico de drogas, né? Agora, o Renato colocou algo muito importante. Por isso que eu falo, a gente não pode pegar droga no singular. Êxtase não é substituído por crack, nem crack substitui o êxtase. Isso se isso está acontecendo, isso tem alguma coisa que a gente tem que entender, né? E o êxtase normalmente é oferecido nos próprios espaços onde isso está acontecendo. Agora, eu quero lembrar uma coisa, gente, não existe dependência a êxtase, tá? Não existe. Ninguém aqui vai receber uma pessoa que não consegue ficar sem usar êxtase em alguma situação. O êxtase ele é usado especificamente num cenário, né? Você está lá em festa, uma música que você está lá vibrando, e você tem todo um ritual onde você quer ficar, de alguma forma, você quer esticar o seu sinal, o seu espaço de alerta, ter um nível de contemplação. Agora, acabou aquele momento... As pessoas não referem que sentem vontade de ficar usando êxtase. Então, é diferente do crack também nesse aspecto, né? Então, é isso que eu queria colocar aí para fechar, em cima da pergunta da Paula. A Paula traz a inquietude do termo dependência química. Se a gente pegasse para uma abordagem médica, estritamente médica, você não encontra esse termo no que eles têm como referências classificatórias, nem no CID-10, nem no DSM-4. Ou seja, você tem lá o que eles chamam de síndrome de transtorno mental por dependência ao álcool, síndrome de transtorno mental à dependência ao tabaco, e aí vai, né? Ou seja, são pessoas que, de alguma forma, vão ter uma relação com essas substâncias, onde essas substâncias se tornarão importantes na vida delas, mas não exclusivas. Ou seja, o termo dependência química sugere que as pessoas que estão com dependência a alguma droga, desenvolvendo dependência alguma, elas só vivem, né, na relação com essas substâncias. Mas, na verdade, essas pessoas, elas dormem, elas continuam sendo mães, elas continuam sendo desempregadas, elas continuam comendo, e elas também usam drogas. O problema desse termo dependência química é você limitar a sua visão do sujeito. Inclusive, no campo profissional, isso limita ao que você pensa que o sujeito requer de intervenção.
Esse que é o problema do termo dependência química. Então, ele não se sustenta nem no campo da medicina, ele não se sustenta no campo da psicanálise, né? E também não se sustenta no campo das ciências sociais. Né? Isso não quer negar absolutamente que hajam substâncias que algumas pessoas vão desenvolver o quê? Dependência. O termo dependência ele é apropriado. Né? Agora, ele deve ser, digamos assim, problematizado, porque há uma referência de pessoas que não têm dependência à droga, mas desenvolvem dependências mais variadas, não é isso? Dependência a esporte. Né? Por exemplo, eu ouvi uma pessoa dizendo que ela inicia o domingo, achei interessante isso, imagina essa cena, ela inicia o domingo 6h30 da manhã, porque ela começa a correr por aí, e ela termina a corrida 3h30 da tarde. Aí eu olhei para ela e falei, ou ela está mentindo, ou ela é uma forte candidata a um transtorno, mas ela fala que ela para, etc. Mas assim, ela não consegue imaginar o seu domingo sem desenvolver esse tipo de percurso. Isso não quer dizer que seja uma dependência, absolutamente, senão a gente começa a classificar. E, aliás, vamos fazer aqui um parênteses, existem vários instrumentos internacionais para avaliar se a gente tem transtorno mental. Um deles, assim, eu sempre me lembro que ele tem uma pergunta assim, você fala sozinho durante o dia? Se a gente for caminhar no calçadão de Copacabana, por exemplo, a gente vai pegar todo mundo para um hospital psiquiátrico. Né? Hoje está diminuído esse efeito, que está todo mundo agora andando com seus eletrônicos, as pessoas diminuíram falando. Mas, às vezes, você senta do lado de alguém, no ônibus, no transporte, e a pessoa está lá gesticulando, falando, e você olha assim, né? E daqui a pouco, se der bobeira, você também está gesticulando, falando, porque você também está falando sozinho. Né? Enfim, ou seja, o que eu quero dizer é que o termo dependência química, ele dá um quadro classificatório do sujeito pela droga, como se a droga fosse, inclusive, maior do que o próprio sujeito. Essa é a questão. Né? E, por fim, e fecho, ele está brigando aqui comigo, eu queria dizer o seguinte, e em cima da pergunta da Paula, sobre exatamente o que eu estava falando de bem ou mal das drogas, benefício, malefício, eu quero dizer que, estudando as drogas e observando, estando na cotidianidade, isso não é uma bandeira marxista, nem socialista, nem capitalista, mas é uma bandeira de defesa de direitos humanos. Né? O proibicionismo às drogas tem sido um veio fundamental de violação de direitos humanos. Se a gente sai daqui com esse consenso mínimo, eu acho que já nos ajuda. O que significa que qualquer tentativa, inclusive agora do Código Penal brasileiro, se puder prever quantidade, isso já vai nos ajudar, né, a definir um pouco. Mas, enquanto as drogas continuarem como crime, a gente está deixando de regulamentar, né, uma prática ancestral, ou então uma prática moderna com as drogas que se tornaram os alcaloides. Isso significa que a gente vai ter muita dificuldade de avaliar problemas que as drogas, de fato, podem referir a nós ou até benefícios. Então, assim, a minha posição é que nós devamos enfrentar, talvez inicialmente, estrategicamente, com uma experiência, talvez com uma substância, mas que é absolutamente insuficiente. Nós teremos que avançar no sentido de criar meios de regulação desse mercado das drogas, porque as pessoas continuam procurando drogas. Durante anos eu ouvi usuários de drogas e continuo ouvindo profissionais que estão com os usuários de drogas e profissionais que são empregados das plataformas da Petrobras, que são desempregados, população de rua. As pessoas procuram drogas. Então, a gente vai ter que criar formas mais seguras para elas terem acesso. O que implica também, em muitos casos, ter, né, a contribuição de uma profissão que são os médicos. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o uso das drogas não começa com a medicina moderna. Ela é muito anterior. Então, a gente imaginar que a regulação tem que passar por um profissional é a gente restringir e limitar a resposta a esse problema. Agora, isso também não quer dizer tirar os médicos, absolutamente. A gente vai precisar deles. Eu não quero ficar usando morfina se o médico dizer, olha, bem, olhando para você, o seu problema, é melhor você usar... Eu quero a orientação dele. Eu quero a prescrição dele, inclusive. Mas a gente não pode imaginar que as pessoas vão parar de usar droga ou vão usar mais drogas sendo prescritas ou não nesse aspecto.
Eu vou fazer aqui rapidamente algumas observações, muito rápidas mesmo, vou passar para os palestrantes para a gente fazer as considerações finais. Me parece que esse debate da definição dos volumes, né, que foi colocado aqui, pode ter uma tendência, que é uma tendência posta no âmbito da saúde já há muito tempo, mas que vem se reforçando em função de alguns projetos e de algumas práticas, que é a lógica da medicalização, né? Então, só para a gente apontar, né, essa possibilidade, né, que a gente pode sair de um extremo que é muito ruim, que é o da criminalização, e aí eu acho que tomara realmente que a gente consiga sair daqui com esse consenso mínimo, né, mas a gente pode correr o risco de entrar numa outra tendência, que é a da medicalização, né, do uso de drogas. Acho que é importante a gente ter isso não apenas como uma dimensão farmacológica, né, mas como uma dimensão de saúde, né, e aí envolvendo todos os profissionais, incluindo o assistente social, reconhecidamente um profissional de saúde. A relação, né, nossa com a questão da religião. Eu acho que os dois já falaram bastante sobre isso, mas eu queria fazer esse registro, né? Porque a gente observa que esse debate das drogas, não só esse debate é difícil entre os alunos, entre os profissionais, é discutir diversidade sexual, e como é que isso aponta lá no nosso cotidiano do exercício profissional. Acho que momentos como esse, né, a gente precisa estar provocando o tempo todo de debate, né, porque a gente está fazendo um debate na contramão do que está dominando como ideologia e como valor dominante, né? E é difícil, a gente não está numa bolha, como eu disse na minha primeira fala, a gente não está protegido dessa ideologia dominante. A gente vai, cada vez mais, o conservadorismo ou o neoconservadorismo se entranhando nos valores sociais, isso vai influenciando os assistentes sociais, os estudantes de serviço social, porque nós estamos alheios a isso, né? A forma que a gente tem de enfrentar esse quadro é provocando o debate, é provocando a discussão, né, com estratégias claras, sabendo diferenciar que religião não é a mesma coisa que fundamentalismo religioso, enfim, e outras dimensões que envolvem a questão do conservadorismo. Não dá para a gente, assim, a gente até brinca no CRES, assim, fazer processo ético para cada assistente social que, de algum modo, reproduzir essa lógica, né? Assim, isso ele está passível de responder caso isso viole o direito do usuário? Está. Mas o nosso papel, né, como formadores de opiniões e como órgão que regula o exercício profissional e as unidades de formação que formam as futuras gerações, é provocar o debate. E provocar o debate vai de situações cotidianas mesmo. Quer dizer, a gente viveu recentemente na UFRJ a invasão da Polícia Civil, né, por conta de uma denúncia, não sei se todos souberam, de uma denúncia que envolvia o trabalhador da Xerox, né, que ele xerocava textos, fizeram uma denúncia, a Polícia Civil entrou na universidade, e aí, é claro, né, muitos estudantes, sobretudo os mais militantes, se indignaram, fizeram piquete, não deixavam entrar. Foi uma confusão, né, muito interessante, né? Mas alguns alunos falaram, mas por que a polícia está aqui? Ah, veio prender o povo que fuma maconha? Né? Todo mundo quer denunciar. Vamos aproveitar que eles estão aqui e denunciar quem fuma maconha aqui dentro. Né? Assim, eu não vou dizer que isso é natural, né? Mas isso não me surpreende. Né? Me indigna, mas não me surpreende. Né? Mas eu acho que é importante a gente se indignar e não se surpreender, porque a gente reconhece que existe uma realidade na qual a gente precisa intervir. E isso significa qualificar o que a gente está falando de princípio ético, o que está falando de ética profissional. Né? Porque defesa da liberdade como valor ético central. Você escreve na prova, tira 10 e diz, não, agora eu sei o código de ética. Não, não sabe. Porque o que é a liberdade que nós estamos falando? Né? Nós estamos falando de um conceito de liberdade que não é estranho à modernidade, ao pensamento burguês, né? Mas é um conceito de liberdade que diz que só é possível um ser humano ser livre quando todos assim o forem. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando apenas das escolhas individuais,
né? Mas nós estamos falando das escolhas individuais a partir das possibilidades de escolhas sociais. Então, a gente politiza a concepção de liberdade. Não aquela concepção liberal que a gente ouve muito, inclusive no debate sobre drogas, como no debate do ônibus que aconteceu, que é aquela lógica que o meu direito começa onde o do outro termina, ou o contrário, né? O meu direito termina onde o outro começa. Bom, se a gente defende que direitos humanos é universal, essa frase é uma aberração, né? Porque não acaba o direito de um quando começa o direito do outro, né? Então, a gente precisa, de fato, qualificar politicamente, na direção política, mas com fundamentação teórica, esses jargões que muitas das vezes a gente reproduz sem saber o que está reproduzindo. Com relação à política da cidade do Rio de Janeiro, gente, existe uma política sobre drogas no país, não é? A prefeitura ignora a existência dessa política, não é? Fala, mas é melhor, a gente escutava, né, quando a gente fazia os enfrentamentos com o secretário, é melhor isso do que nada. Mas não existe política aprovada, regulamentada, política nacional sobre drogas. Por que isso não é implementado? Que envolve a saúde, envolve a educação, envolve assistência, envolve esporte e lazer. Por que isso não é implementado? Então, é mentira dizer que isso é uma novidade, o que se faz no Rio de Janeiro. É uma falácia, porque existe política, né? E aí eu quero, na medida que a gente sabe que existe política, né, não dá para a gente corroborar com uma prática que mente e que diz que a política não existe, que está sendo inventada pela lógica higienista hoje em curso na cidade, né, e exportando para tantos outros lugares como a gente tem visto no país, não é? E aí eu quero fazer uma analogia para provocar mesmo a discussão, né, que a Deise fala do sermão, né, da instituição religiosa, da baba, né, ou do sermão, do passe, ou do nome que se quiser dar lá para o usuário de droga que está num território onde ele faz uso. E eu quero fazer uma relação com o nosso papel profissional, não é? Porque quando está lá dizendo que é o assistente social que vai fazer a abordagem do recolhimento, né? Ou quando está dizendo que nós, assistentes sociais, temos que fazer o atendimento do usuário de drogas para salvá-lo do mundo das drogas, até que ponto não somos nós que não estamos fazendo esse sermão? Né? Inclusive com argumento religioso, se for possível, já que a religião pode ser, né? já que pode, porque ajuda, então vamos usar esse argumento também para ajudar. Em que medida a gente não está reproduzindo uma lógica de uma imagem que a gente desconstruiu na nossa história de ser o profissional da ajuda, e uma ajuda dada a partir de sermões morais, não é? Que acontece nas abordagens com a população de rua, que acontece nas abordagens das cracolândias, que acontece nas unidades de saúde, que acontece nas prisões. Não é importante dizer isso, a gente está organizando próximo debate, um debate sobre serviço social nas prisões, né? O serviço social hoje, por exemplo, no sistema penitenciário, atua na área da assistência religiosa, não é? E anteontem teve um seminário neste auditório, não é, sobre o Fórum de Saúde no Sistema Penitenciário, em que o Ministério da Saúde disse que não haverá contratação de profissionais por concurso público para lidar com a saúde no sistema penitenciário. Foi dito pelo Ministério da Saúde aqui. Não é? Então, o que ele vai nos restar fazer? Organizar as religiões para salvar os presos do mundo das drogas? Até que ponto a gente também não está reproduzindo essas práticas, que são práticas históricas na profissão, né? E que vão se reatualizando com novos nomes, com novas roupagens, mas que mantêm o mesmo caldo de conservadorismo, né? Então, eu queria que a gente deixasse essa provocação para o debate da tarde, a gente vai falar das experiências profissionais. Queria, então, agradecer, passar a palavra aqui para o Cinco e para a Rita, para as considerações finais. Obrigado, Charles. Bom, para encerrar aqui a minha participação, eu queria, talvez eu vá me repetir um pouco, mas eu quero dar ênfase a um debate, porque para mim é central, que é, né, sobre o papel da política de drogas na luta de classes hoje, né? Acho que a gente precisa entender o seguinte: o nível de desigualdade social do nosso país, ele é incompatível com a democracia, né? Ou um país é democrático ou é o Brasil, né? Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo,
né? Você ter 2% da população com 34% da renda anual. O IPEA publicou em 2008 a pesquisa mostrando que 120 anos depois da libertação dos escravos, a concentração de renda no país é maior do que no período da abolição da escravidão. Ontem estava lá nos jornais, né, provavelmente o governo vai tentar comemorar que nós deixamos de ser o país mais desigual da América Latina e somos o 4º país mais desigual da América Latina, né? Que vitória! Conseguimos superar Honduras, Guatemala e a Colômbia, né? Realmente, assim, uma vitória muito grande para o povo brasileiro, né? Esse nível de desigualdade, ele não é compatível com uma democracia. Acho que a maioria das pessoas que estão aqui assistindo o debate não tem idade para lembrar da luta pela derrubada da ditadura militar, né? Eu tinha 11 anos quando acabou o regime militar. Acho que a maioria das pessoas que estão aqui é razoavelmente mais nova do que a gente, né, Charles? Você já é um pouquinho mais novo que eu, né? Mas a maioria que é bem mais nova não deve lembrar disso. Mas acho muito interessante essa geração estar podendo acompanhar a Primavera Árabe. Né? Por que a gente observa na Primavera Árabe? As idas e vindas do processo revolucionário e do processo de redemocratização, né? Ele já consegue derrubar o Mubarak, mas aí assume como governo interino o cara que foi o ministro da defesa do Mubarak, né? Aí eles conseguem eleger um presidente da República que é fora, aliás, conseguem eleger a maioria no Congresso fora, né, do antigo regime, mas aí depois vem a junta militar e caça o novo Congresso, né? E que hoje tem permitido retrocessos no nosso processo de democratização. Retrocessos grandes. Então, alguns entulhos autoritários sobreviveram, né? Sobreviveu a polícia militar, né, que existe desde 1809, quando Dom João VI pegou os capitães do mato, né? Foi exatamente isso, né? A Guarda Real Militar foi formada pelos capitães do mato, né? E até hoje, né, isso vem se renovando. E nos anos 70, a ditadura militar reformou as polícias e a gente tem essa mesma instituição. Sobreviveu entre nós, né, a maior concentração de mídia do mundo, né? O país com o maior oligopólio de comunicações do mundo é o Brasil, né? Não tem outro país que exista algo comparável com a Rede Globo. Existia nas ditaduras stalinistas do leste europeu e deixaram de existir com aquelas ditaduras. Sobrou a Globo, né, para ser a grande televisão do mundo, né? Inclusive, eu já escutei mais de uma vez amigos meus diplomatas dizendo que uma maneira de se gozar com o Brasil no meio diplomático, o Brasil é aquele país que é comandado pela televisão, né? Tamanho grau do monopólio. E a nossa sociedade, o nível de desigualdade da nossa sociedade, faz com que haja necessidade de que no Brasil continue a existir um inimigo interno, um fantasma, entendeu? Alguém a ser combatido, a ser guerreado, né? Esse alguém já foi o negro, né? A professora Rita lembrou que o Brasil era oficialmente eugenista, né? O objetivo do nosso Estado já foi, né, branquear a raça, purificar a raça, né, do nosso país. O inimigo interno já foi o comunista, né? Imagina o que foi o golpe de 64. Derrubaram o latifundiário do João Goulart, porque ele ia implementar uma ditadura comunista no Brasil, né? Não sei quem foi que acreditou nisso, né? Mas deram o golpe, o inimigo interno era outro, né? Não era mais o negro, era o comunista. Depois da Guerra Fria, o inimigo interno é o traficante. E não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos é o traficante e o terrorista. Não sei se vocês sabem, né? Todo ano o presidente dos Estados Unidos vai ao Congresso Nacional, lá a Câmara dos Deputados, e faz o discurso do Estado da União, né? Que é o discurso que fala sobre as diretrizes do Estado para aquele ano, ali que está começando. Até o fim da Guerra Fria, o discurso era a guerra ao comunismo e a guerra às drogas. Depois da Guerra Fria, a guerra ao terrorismo e a guerra às drogas, né? A guerra às drogas está presente, pelo menos desde o Nixon, no discurso anual do governo dos Estados Unidos sobre suas prioridades, né? Isso não é à toa, isso é uma política mundial e que no Brasil encaixa como uma luva, né? Você utilizar a guerra às drogas como um pretexto para você, na prática, realizar a guerra aos pobres, né? Foi uma maneira, uma estratégia muito bem sucedida de sequestrar
a nossa democracia, de permitir a criação, né, na cabeça das pessoas de uma ilusão de que existem territórios da nossa cidade que não estão sob o controle do Estado, que estão sob o controle de um Estado paralelo. Então, a única solução que o Estado pode dar para isso é combater, não é, esse Estado paralelo como se fosse um inimigo, e nisso a gente sabe quem é que paga o preço, né? É a população desses territórios. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, né, o Charles estava falando, a prefeitura não aplica a política de drogas, né? Nós deveríamos ter um CAPS-AD para cada 200 mil habitantes, que daria uns 32 CAPS-AD na cidade do Rio de Janeiro. Até outro dia eram 3, né? Parece que estão inaugurando mais 2 ou 3 agora. Mas continua sendo absolutamente, né, dentro do abrigão de pacientes. Insuficiente. Não, inclusive, eu recebi agora a correspondência denunciando um cara que não quer se identificar, que é da equipe da OS, que está sendo contratada para fazer, né, mais um novo CAPS-AD, dizendo que eles estão lá desesperados porque a prefeitura quer que esse CAPS-AD substitua essas casas de acolhida e que os menores recolhidos sejam encaminhados para esse CAPS-AD, né? E eles lá me mandaram uma carta fazendo essa denúncia. Além disso, a Prefeitura do Rio se recusa a fazer a política de redução de danos, né, que é uma questão fundamental, né, ensinar a população como lidar com as drogas, quais são as estratégias, né, para que não sofram danos além ainda dos danos provocados pelas drogas, né. Então, acho que o centro do debate, para mim, é a gente entender isso, né, o papel político da guerra às drogas, entender que a guerra às drogas hoje é um instrumento de criminalização da pobreza, é um instrumento de luta de classes, né, e a gente precisa fazer o debate das drogas, não só pelo ponto de vista da saúde pública, mas também pelo ponto de vista dos direitos humanos, denunciando, né, esse caráter de classe dessa política. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, pela atenção de vocês. São palavras finais, né? Então, eu queria agradecer ter colaborado com essa mesa, ter ficado ao lado do Renato Cinco e do Charles, com quem a gente já trabalha há algum tempo, né? Agradecer a vocês, né, a paciência. Nunca vi um público tão comportado, talvez sob efeito de alguma droga que eu desconheça, porque vocês ficaram extremamente concentrados até aqui. Nós estamos agora na hora do almoço. E, assim, deixar ao final somente uma lembrança importante para a nossa cultura profissional, que vai ser objeto da mesa da tarde, que uma das contribuições que o serviço social pode dar em qualquer espaço socioocupacional em que estiver na área de drogas é pensar a dimensão da politização desse público que passa pelas instituições, que refere problema com drogas e, no máximo, tem dessas instituições algum tipo de resposta assistencial para esse sujeito. Ou seja, em que medida a gente pode contribuir para que esses sujeitos também se tornem protagonistas, né, no âmbito das políticas públicas. E eu diria que isso é muito difícil por conta do proibicionismo. É muito difícil que esse sujeito diga, olha, eu estou aqui, tenho uma posição a falar sobre isso. Agora, um conjunto de propostas estão se dando sob o substrato do proibicionismo, em que medida a gente vai tentar construir de forma simultânea essa dimensão politizadora no público que a gente atende. Então, fechando, uma das coisas que eu vi acontecendo durante o processo de desinstitucionalização da saúde mental é que não havia mesa, atenção, não havia mesa constituída por Ministério da Saúde, por Secretarias de Saúde, que não houvesse um usuário da rede de saúde mental sentado à mesa. Eles o tempo todo participavam com os profissionais, com os gestores e professores, do debate sobre o que falavam sobre a experiência, né, de ter a experiência do transtorno mental, que políticas deveriam ser essas, eles estavam lá. Então, o nosso debate, para a nossa profissão hoje, eu considero um avanço diante dessa lacuna tão longa que o serviço social vem tendo para pensar esse fenômeno. Mas eu acho que a gente pode contribuir para essa dimensão e também trazer usuários de drogas, sejam eles em que experiência for. Aliás, alguns de vocês manifestaram essa experiência muito peculiar, não só do uso, mas também de ser familiar de alguém que tenha uso de drogas, e que a gente traga essa dimensão, que é profundamente singular, subjetiva, para uma dimensão também política e coletiva. Acho que essa é uma contribuição final
que a gente deve se atentar no nosso exercício profissional. E à tarde nos vemos, não é isso? Obrigado aí.